Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, nós vamos trabalhar aqui com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Vamos lá, primeiramente, o que a gente tem que observar em relação à Constituição do Estado do Rio de Janeiro? A gente tem que primeiro observar a nossa Constituição Federal, né? Obviamente, ela que deu a possibilidade dos estados criarem as suas próprias constituições. Maravilha? Você que está me assistindo aí pelo canal no YouTube e quiser também adquirir, né, as outras aulas, tudo, você pode fazer a assinatura, perfeito? Assinatura no canal no YouTube. Ou, se quiser adquirir a turma completa com as outras matérias, com as outras disciplinas também no teu concurso, você pode botar aqui no link, né? Então, você pode também estar adquirindo a turma completa, perfeito? Vamos lá. Primeiramente, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, gente, ela é fruto de um dispositivo da Constituição Federal que fala da famosa Constituinte, perfeito? E a gente tem lá no artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, eu vou pegar aqui o artigo 11 e eu vou ler junto com vocês, tá? Na verdade, a Constituição Federal ela tem 250 artigos, depois disso ela ainda tem mais 118, mais ou menos, artigos. E ela fala assim, ó, cada Assembleia Legislativa, o artigo 11 do ADCT, perfeito? Então vamos lá, bota aí, artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, perfeito? Ela vai falar assim, ó, cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes, ela elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta, perfeito? Então a gente observa, gente, primeira coisa, que a Constituição Federal, que é da República Federativa do Brasil, a Constituição Estadual, que é dos estados, e a Lei Orgânica do Município e do Distrito Federal é a norma maior que rege o ente federativo, perfeito? E o artigo 11 do ADCT, ele fala do famoso poder constituinte decorrente. Perfeito? Significa dizer o quê? Porque, na verdade, quando a gente tem um poder constituinte decorrente, ele deu para o Estado uma primeira característica. Ele é dotado de autonomia. Perfeito? Cuidado, a gente escuta muito, às vezes, em prova, o Estado como se falasse o Estado soberano, tá? Mas, na verdade, a gente não vai falar do Estado soberano. A gente está falando de Estado membro da federação. Perfeito? Eles são dotados de autonomia, perfeito? E a gente tem, primeira coisa, o Estado, já que tem autonomia, a primeira coisa que a gente estuda é a autonomia de organização. Perfeito? Pode vir na tua prova. Ou auto-organização do Estado. Eu estou primeiro fazendo essa análise exatamente para quando a gente entrar na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, você já ter a base, né, para desmembrar tudo que está ali. Vamos lá. Primeiro, a auto-organização do Estado é fruto exatamente desse poder que ele tem de elaborar sua própria Constituição. Perfeito? É no exercício dessa capacidade que ele tem essa autonomia tanto de elaborar a sua Constituição, quanto a autonomia de autolegislação. Autonomia, bota aí, ó. Autonomia legislativa. Perfeito? Pode vir na tua prova também autonomia legislativa. Gente, o que é autonomia legislativa? É de produzir suas próprias leis, tá? E isso daí está no artigo, agora tem artigo de cabeça, é complicado, né? Artigo 110, eu colei aqui. Artigo 110 da Constituição, eu boto assim, ó, CE, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? No artigo 110 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, fala que o processo legislativo compreende a elaboração de quê? Primeiro, emendas à Constituição. Então, ó, emendas à
Constituição. Inciso 1. Inciso 2, leis complementares, né? Leis complementares, leis ordinárias, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decreto legislativo e resoluções. Perfeito? Decreto legislativo e as resoluções, tá? Importante aqui a gente observar, galera, que nessa autonomia, essa auto-organização de criar sua Constituição estadual, né? E autonomia legislativa de ter o seu próprio processo legislativo, a gente observa que não colocaram para o Estado aqui do Rio de Janeiro medida provisória, né? E você, caraca, realmente, né, professor? Não tem a edição de medida provisória. Realmente, não tem. Mas se vier na tua prova, poderia ter um Estado da Federação, poderia editar, o governador do Estado poderia editar medida provisória? Poderia. Aí você está me perguntando, mas então no Estado do Rio de Janeiro pode? Não. Por quê? Porque não está na Constituição Estadual, tá? Se tivesse na Constituição Estadual, o governador poderia, mas não está, então não pode, perfeito? A medida provisória não é uma força federal, ela pode ser aplicada também em âmbito estadual, perfeito? Tranquilo? Beleza, galera? Foi? Então, autolegislação é o segundo ponto aqui que a gente tem que observar. O terceiro ponto é o famoso autogoverno, tá? Então, essa autonomia relativa agora, ó, bota aí, do Estado membro, ter um autogoverno, né? Então, aqui, gente, interessante que se a gente parar para pensar no autogoverno, a própria Constituição, ela define os poderes do Estado. Por exemplo, quando ela fala do poder, aí você tem tanto o poder legislativo, é exercido, legislativa não, né? Poder legislativo, exercido pela Assembleia Legislativa, você tem o poder executivo, exercido pelo governador do estado, você tem o poder judiciário, exercido por quem? Tribunal de Justiça, né? E você tem também as instituições, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público do Estado. Perfeito? Então aqui, gente, no autogoverno, você tem os poderes e as instituições democráticas, essencial à função jurisdicional e à prestação de contas. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então, a gente tem aqui também autogoverno, não é? E autoadministração. Aqui também eu queria falar sobre isso. Autoadministração. Gente, parar para pensar na autoadministração é cuidar dos seus próprios bens, serviços, né? Atividades, seus próprios servidores, perfeito? O Estado do Rio de Janeiro tem essa característica, né? Claro, respeitando sempre a autonomia municipal, que a gente vai observar, tá? E vamos falar aqui, por exemplo, de intervenção, tem algumas características que a intervenção, gente, é a quebra de autonomia, perfeito? Então, muitas das vezes, a intervenção, ela quebra, de certa forma, o autogoverno,
não é? Porque ela limita, por exemplo, atos no executivo, uma secretaria, por exemplo, né? Então, a autoadministração, ela é a prestação de serviço, a execução de determinada atividade, tá? Continuando, agora a gente vai entrar na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? Artigo 1º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ela começa falando assim, ó, o povo é o sujeito da vida política e da história do Estado do Rio de Janeiro. É claro que ele vem trazendo um conceito aqui de povo, né, que é o vínculo das pessoas com a determinada localidade, não é? E, obviamente, o povo do Estado do Rio de Janeiro é o sujeito da vida política da história do Estado do Rio de Janeiro. Até aí, tranquilo. Artigo 2º. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição Federal. Eu queria transportar, na verdade, esse artigo 2º, né, e trazer um pouco de características para ele. Por quê? Porque quando a gente olha esse artigo 2º aqui, galera, ele traz muitas coisas essenciais para a tua prova. Por quê? Porque ele está falando de um instrumento ligado à democracia, né? Ele está falando de um regime, né, político. Perfeito? Quando você vê qual é o nosso regime político? É o democrático de direito, né? A Constituição fala a República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados, DF e municípios, constitui um Estado democrático de direito. Ele exatamente traz o mesmo conceito do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que fala: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, né? Então aqui ele está trazendo exatamente o regime político adotado pela República Federativa do Brasil, obviamente por todos os entes da federação. Todos têm que seguir, né? Então a gente vive numa democracia onde a vontade popular, ela sobrevive, perfeito? Onde a vontade popular gera decisões políticas do Estado, perfeito? Então, mas quando a gente fala em democracia, a gente tem que observar que a nossa democracia, que é vigorosa ali, é a democracia, como regra, indireta. Perfeito? Então a gente tem, no primeiro momento, uma democracia indireta. Por quê? Porque ela é feita por meio de representantes eleitos. E aí, a gente lembra que a gente vota aqui no Estado do Rio de Janeiro para os deputados estaduais, perfeito? Então, ó, aqui são os deputados estaduais, não é? Mas a gente sabe que a gente tem a possibilidade da democracia direta, ou também chamada de democracia participativa, né? Na hora da prova, você tem que observar também essa possibilidade de democracia participativa. É a democracia, na verdade, que não vamos ver os deputados falando, mas sim o povo diretamente falando sobre determinada atividade. E a nossa Constituição linda, maravilhosa, ela fala aqui, ó, no artigo 3º, aqui, ó, a soberania popular, que se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas de existência, será exercida, 1, pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos, né? Então, a primeira possibilidade que a gente está vendo de democracia direta, que está no artigo 3º, democracia direta é essa que é uma democracia participativa. É a democracia que vamos ter o povo decidindo sobre a vida política do Estado, não é? O povo,
ele começa decidindo sobre a vida política do Estado da primeira forma, por meio do voto, perfeito? Então a primeira possibilidade é por meio do voto. Essa é a primeira democracia e é a democracia mais valorizada e mais presente no dia a dia, tá? Perfeito? Então essa democracia direta que está no artigo 3º, a gente tem primeiro a situação do voto, perfeito? O voto, que tem como características que a gente vê, se manifesta de forma universal, direta, secreta, com igual valor para todos. Então o voto tem algumas características, obviamente você vê, ele é universal, que é para todos que preenchem os requisitos. Claro, gente, acabou esse conceito de voto censitário, voto capacitário, né? Nas constituições, na Constituição Federal, isso foi proibido, né? Isso é uma forma de certa forma, é um conceito um pouco antidemocrático, né? Você restringir porque a pessoa não tem nível superior, não tem nível médio ou qualquer outra coisa, né? Isso é uma forma de limitação da democracia. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então cuidado com isso na hora da prova. A segunda coisa que a gente vai ver são as consultas públicas. Podemos ter aqui o plebiscito e o referendo, tá? Então, essas duas consultas públicas, elas podem ocorrer, tá? Elas são consultas públicas que estão amparadas na Constituição Estadual, perfeito? O artigo 120 da Constituição Estadual fala que, mediante proposição devidamente fundamentada de 2/5 dos deputados ou de 5% dos eleitores inscritos no Estado, será submetida a plebiscito popular, questão relevante para os destinos do Estado, né? Então, você observa que podemos ter plebiscito se for por 2/5 dos deputados ou de 5% dos eleitores, nós podemos ter um plebiscito. Perfeito? Tranquilo? Já o referendo, né, é uma consulta posterior a um ato, né? Então ele é conceito de aprovação, tá? De decisão política, perfeito? Tanto é que está na Constituição Federal, na competência da atribuição da Assembleia Legislativa em autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, cuidado com isso na hora da prova. Quem convoca referendo, né, ou plebiscito é a Assembleia Legislativa. Isso é uma atribuição da Assembleia Legislativa. Não é atribuição do governador. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, porque muita gente pensa que é o governador que vai convocar. Não é. É a Assembleia Legislativa. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos seguir aqui um pouquinho. Depois do plebiscito e do referendo, a gente tem a iniciativa popular. Então, ó, na hora da tua prova, fica ligado, né? Sufrágio universal, voto direto, secreto, com igual valor para todos, plebiscito e referendo, que são consultas, né? Consultas. E por último, iniciativa popular. A gente tem que observar, galera, que iniciativa popular, ela é um cuidado que você tem que ter na hora da prova. Por quê? Porque iniciativa popular é exatamente criação de projeto de lei, tá? A gente viu que a gente tem no processo legislativo leis complementares, né? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, lei delegada, decreto legislativo e resoluções. Só que eu queria observar aqui para vocês leis complementares e leis ordinárias. Por quê? Porque olha aqui o que diz o artigo 119 em relação à iniciativa popular. Na iniciativa popular, artigo 119 está ali, ó. A iniciativa popular
pode ser exercida pela apresentação a quem? A Assembleia Legislativa de projeto de lei. Interessante, né, gente? A iniciativa popular é para criar projeto de lei devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, 0,2% do eleitorado do Estado. Perfeito? 0,2% do eleitorado do Estado, distribuídos com pelo menos 10% dos municípios, com não menos de 0,1% dos eleitores de cada um deles, tá? Perfeito? Então, esse é o projeto de iniciativa popular. No mínimo, 0,2% do eleitorado do Estado, distribuído em pelo menos 10% dos municípios e não menos em cada município de 0,1% dos eleitores. Perfeito, galera? Tranquilo? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Perfeito? Beleza? Então, essa é a primeira parte aqui que a gente está falando um pouquinho, tá? A gente comentou algumas coisas, maravilha. E aqui, agora eu queria pegar, cadê? O artigo 5º, né? Acabei não botando aqui. Vou pegar aqui rapidinho, Vou pegar aqui. E vamos colocar aqui. Artigo 5º, artigo 6º e artigo 7º também a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque na prova, além aqui, ó, deixa eu ver se tá bonitinho. Isso aqui. Vamos lá. Artigo 5º, para a gente fechar todos os princípios fundamentais, tá? O Estado do Rio de Janeiro, integrante com seus municípios da República Federativa do Brasil, proclama e se compromete a assegurar em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, quais sejam, além da soberania da nação, né, proteger a soberania da nação e do seu povo, a dignidade da pessoa humana, perfeito? Esses são os valores fundamentais da República, na verdade, do Estado do Rio de Janeiro. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então a gente observa, galera, primeiro, que ele fala, né, da soberania da nação, porque ele sabe que o Estado do Rio de Janeiro ele é autônomo, então se fosse do Estado do Rio de Janeiro é autonomia, não é? Além da soberania da nação e de seu povo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Tudo em prol do regime democrático. Perfeito? Nosso regime político é o democrático de direito e de uma sociedade livre, justa e solidária, isenta do arbítrio e dos preconceitos de qualquer espécie. Maravilha? O Estado do Rio de Janeiro rege-se por esta Constituição e pelas leis que adotar, então autonomia organizacional e autonomia legislativa, observados os princípios constitucionais da República Federativa do Brasil. E o artigo 7º são poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso se refere ao autogoverno. Tranquilo? Beleza? Né? A gente viu aqui no autogoverno os poderes independentes e harmônicos entre si do Estado, poder legislativo, executivo e judiciário. Maravilha? Tranquilo, galera? Fechamos aqui a primeira aula. Você que quiser adquirir a turma completa, perfeito? Com todas as aulas, ou você pode fazer a inscrição aqui, assinatura, né, no canal do YouTube, que tem algumas aulas, ou tem a turma completa aí para você adquirir com todas as aulas e a matéria. Beleza? Um forte abraço e bons estudos.